para você. Só fazendo uma correção sobre o ensino superior, na população com 25 anos ou mais, a gente tem, segundo dados do IBGE de 2019, 17% de pessoas com ensino superior completo. Dessa faixa etária. Isso, a partir daí, né? Sim. Mas a pergunta era com relação, tem até relação com o que o senhor já estava comentando. Como garantiria a governabilidade, a costura de alianças, né? Já que o senhor é novo na política, né? Tem um histórico político recente. Sim, eu não sou novo na política. Eu já estou exercendo política privada há muitos anos. Aí alguém fala, mas nunca ouvi falar. Então, seja bem-vindo à política privada. O que é política privada? Abrir empresas, gerar renda, abrir postos de trabalho. Dificilmente um candidato aí, ou talvez o Lula, ele pode até ser melhor nisso. O Bolsonaro ele é bem ruim nisso, em relação a network político. Eu já tenho trânsito no parlamento há muitos anos, eu ajudo já alguns candidatos nas suas eleições com estratégia política, digital, principalmente. Então, assim, eu não sou recém-chegado. Eu me filiei pela primeira vez a um partido político, procurei mais de 20 partidos e eu tenho gostado muito, eu deixei minhas empresas de lado. Nos últimos 15 anos foi a primeira vez que meu faturamento caiu, porque eu realmente acredito no que eu estou fazendo aqui e eu estou à disposição dessa nação. E eu sei que colocar o nome à disposição da nação é igualzinho emprestar dinheiro para aquele parente seu que não vai pagar. Então, eu estou aqui correndo o risco, né, de ser perseguido, de ser abalado o meu patrimônio, mas eu abro mão porque esse país realmente precisa. Quando você traz esse dado do ensino superior, a gente tem um problema. A gente tem que tratar cada nível. Eu não gostaria de ficar dando essas respostas longas para vocês extrair o máximo aqui de informações. Inclusive o Roberto está querendo te fazer pergunta. Tá, então, assim, se vocês quiserem me ajudar nisso, se vocês quiserem, porque eu sou professor. Então, eu não sou pedagogo, eu sou andragogo. Então, eu gosto de dar aula. Me podem aí, porque eu quero responder mais perguntas, tá? Então, para quem está assistindo e de uma maneira um pouco mais objetiva, quer dizer, está muito claro as suas respostas, o raciocínio está muito bom, mas a questão falando sobre o ensino superior. Sim. A gente acabou de falar aqui que a graduação, quer dizer, ter um diploma, a empregabilidade do graduado está cada vez mais baixa, mas sim, empregos existem, sim, como você apontou. Então, eu contrato programador nos Estados Unidos, na Índia, em outros países, porque não tem aqui. Então, no seu governo, você emprego. Fortaleceria o ensino técnico? Qual seria a sua... Quer resolver o problema agora? E outra pergunta, você Deixa é a favor... responder essa, que aí eu sei... Mas tá junto, casada. A favor contra a cobrança de mensalidade e universidade pública? Sou a favor sem diminuir o que tem disponível, aumentando pelo menos de 5% a 10%. Eu sou fruto de escola pública e eu não passei na federal. Eu não sou vítima, não. Eu estou aí na lista das pessoas mais prósperas do país, mas eu não sou vítima, só que eu tenho que deixar claro. Pelo ensino que eu recebi na escola pública, eu não consegui passar na faculdade federal. A culpa é minha. Só que agora pensa com quem que eu competi? Com famílias que têm grana, que colocam os seus filhos das melhores escolas da cidade onde eu nasci e que pagam 1 ano, 2 anos, 3 anos de cursinho. Quem que aguenta passar contra esses caras? É por isso que quem banca a faculdade pública é a pessoa menos favorecida. É a pessoa que tem menos oportunidade. A partir de agora eu vou lançar um termo que vocês vão ouvir falando, BMO. É o brasileiro com menos oportunidade. Não tem como, não dá para esconder esse número. Pelo menos 140 milhões de brasileiros fazem parte do quadro BMO, que é o brasileiro com menos oportunidade. E o governo, ele principalmente tem que focar nessa população. Por exemplo, o ensino público. O que banca o ensino público é o consumo. Então, você pega o ICMS, quem é que banca? Não são os grandes empresários, latifundiários, industriais, não são. É o povo. E ele não consegue pôr o filho dele lá. Então, não sou só a favor, não. Vai ser assim. E independente de eu sentar em cadeira de presidente ou não, eu vou militar nisso, porque isso é uma dor que não me afeta mais, mas já afetou muito. Eu tive que ter emprego para pagar as contas da minha casa, para ajudar a minha mãe, e eu posso falar para você o seguinte, doeu não poder passar nisso e não ter essa oportunidade. E aquilo é público. Por que é escola pública? Ninguém que é rico quer estudar, mas na faculdade pública quer estudar. Se quer estudar na faculdade pública, que ajude a pagar. Tá? Qual que era a outra pergunta? Se no seu governo vai fortalecer o ensino técnico para poder ter esse casamento entre quem está procurando emprego e aonde está o emprego. Tá bom. O que é o problema? Que é como na Coreia, né? Sim. A gente tem um ensino básico e um ensino superior. A gente tem um ensino superior, ele tem que ser claudicante, como se fosse um animal de 3 pernas. Ele só tem o ensino superior hoje do Brasil é saci. O que significa? A gente tem pessoas que se formam, pegam o diploma e fica na chapada. Eu fui atendente de call center em 2005 e eu lembro de sentar, eu estava formando em Direito e sentar do lado de gente que tinha diploma de médico, de verdade.
gente que já era formada em Direito, gente que estava ali para trabalhar 6 horas para se bancar, tendo um diploma na mão, eu lembro disso. Eu falava, mano, mas como que você não... O que você está fazendo aqui? Não tem oportunidade. Então, ter um diploma não significa nada hoje. O que a gente vai fazer? O ensino superior, a gente tem que pegar um negócio chamado ensino médio e virar uma rampa. E essa rampa tem que apontar para 3 direções, a pessoa vai escolher. A gente está ensinando, gastando bilhões de dinheiro público para fazer alguém escolher uma profissão para o resto da vida. Isso não é correto. Isso, você pegar a Austrália, por exemplo, 70% da população na Austrália não quer fazer faculdade, não faz sentido. Aí o que nós vamos fazer? Hoje tem a perna, que é a letra G, de graduação. Aí você segue mestrado, doutorado, pós-doutorado e tal. Muito bom. Os principais empregos da nação precisam pegar esse canal. Então, você quer ser médico, tem que pegar esse canal. Né? Tem 500 mil médicos aí no Brasil, por exemplo. Quando você não quer seguir esse caminho, você tem que pegar o caminho da letra V, que é a virtualização. Tem 50 novas profissões virtuais, porque agora vai ter um surto de NFT, vai ter metaverso. A gente não tem mão de obra no Brasil, você tem que saber disso. Nisso não tem. Tem gente desempregada, tem tecnologia, tem vaga, e a gente tem que contratar gente de outros países para desenvolver tecnologia. Então, a virtualização vai ser a segunda perna do ensino superior. A terceira vai ser... Você já ouviu algum candidato falando a palavra empresarização? Já ouviu essa palavra? Pouco. Qual e candidato? Metaverso também é a palavra não querendo retrucar, mas qual candidato que falou empresarização? Você já viu algum falando? Não. Ah, tá. É o seguinte, você vai ouvir pela primeira vez, empresarização. Vai ser a terceira perna do ensino superior. Por quê? Não adianta nada abrir 1,4 milhão de empresas e a maior parte delas fechar no 3º ano. Então, o Brasil não aprende nem no ensino infantil, nem no fundamental, nem no médio a empreender. Ah, você quer que todo mundo no Brasil empreenda? Não, eu quero que todo mundo saiba que tem como empreender. Então, a gente tem que dividir o ensino em 3. Todos são treinados para serem profissionais daquilo que quiser. Só que o ensino fundamental não é para jogar a pessoa para uma profissão. A gente tem que desenvolver habilidades. E ali nessas habilidades a gente aponta para o ensino médio, e o ensino médio tem que abrir, você tem que escolher uma rodovia. A rodovia de empresarização, virtualização ou graduação. Se a pessoa não quiser ir para o ensino superior, a gente tem que lateralizar o ensino médio com cursos profissionalizantes. Por exemplo, a gente tem um monte de pedreiro e mestre de obra que aprendeu vendo o outro. Então, tem um monte de catástrofes em relação à construção por causa disso. Eu construo também. Eu sou loteador, eu sou incorporador, domino o mercado imobiliário, eu posso falar para você. Não faz sentido a gente não ter lateralizado no ensino médio isso. Por quê? Você trouxe o número aí da faixa etária de 25 anos e tal, os 17%. Nem se a gente, no modelo atual educacional, se a gente praticar ele nos próximos 100 anos, a gente não consegue chegar nem 50% do país. Ou seja, a gente está treinando o povo para ir para um vestibular, metendo carga energética na cabeça deles, sendo que eles não vão usar. A gente está picando, pondo fogo e derretendo dinheiro público. Deputado, candidato, desculpa. O Roberto quer fazer uma pergunta para o senhor. O senhor eu queria saber um pouco mais sobre a participação do Estado na economia. Sim. O senhor já falou sobre a Petrobras. Vamos falar de empresas específicas. Eletrobras, Sim. Banco do Brasil. Sim. Como o senhor avalia a participação? E no início da sua apresentação, você falou sobre a importância de investimento. Tradicionalmente, o Brasil investe muito pouco. Sim. Como reverter esse cenário? Vamos lá. Primeira coisa, a Eletrobras foi já aprovado pelo TCU, né, a privatização. De novo, o maior modelo que eu vi de privatização, que me deu orgulho, inclusive trabalhei e senti até o cheiro de mofo da antiga estatal Telebrás. Eu trabalhei na Brasil Telecom, fiquei quase 8 anos, fui o executivo mais novo. Inclusive, você que está preocupado comigo de ser o pré-candidato mais novo a presidente do Brasil, preocuparam comigo também. Quando eu tinha 22 anos, se eu poderia ser executivo com essa idade. Né? Eu concorri com pessoas que tinham 26 anos de casa. E 50 pessoas estavam concorrendo, aqui na eleição tem 10. Lá eu peguei esse cargo, liderei 1.100 pessoas na época, na cidade de Goiânia, e eu lembro do cheiro da estatal. Só que voltando uns 10 anos antes, 15 anos, eu lembro de dormir numa barraca na porta da Telegoiás, para o meu pai comprar o telefone para casa. O que eu avanço de quando a estatal, por exemplo, o governo Lula abriu 56 estatais, que esse é o gigantismo do Estado para sequestrar a nação. Vocês têm que saber disso. É muito bonito falar, nós temos muitas empresas, a empresa do povo. É mentira. Isso aí é a teoria do gafanhoto que o comunismo implanta em todas as nações. E quando eles saem abrindo estatais, eles estão aplicando uma coisa na veia do povo que chama gigantismo estatal. Quanto maior for o Estado, menor é o povo. Então, o que acontece? Quando você pega uma Eletrobras e faz isso,
o povo ganha, o preço vai diminuir. Agora, tem um problema. Tem concorrência? Tem. O Estado vai lá, não tem teto em relação ao ICMS. Você vai no Estado, por exemplo, a energia tem 29% de ICMS. Então foi um golaço agora do parlamento de, por exemplo, pelo menos no combustível, baixar para 17%. Só que agora, baixando para 17%, quem faz o markup no posto de gasolina não vai baixar nada. Por quê? Beleza, vai ficar 17% de ICMS, mas eu não vou baixar o preço. Aí tem um cartel do combustível. Ah, beleza, a lei está falando que é 17%, vamos cumprir a lei. Eu vou pagar 17%, mas no markup eu vou reduzir 5 centavos para vocês não encher o saco. Quem que vai peitar esses caras? Eu não estou contra dono de posto de combustível, não, mas esse é o problema. O Brasil tem um problema crônico, que se o Thomas Edison tivesse nascido no Brasil e quisesse inventar a lâmpada, o lobby da indústria de vela não ia deixar. O Gurgel, não foi Tesla que inventou carro elétrico, foi Gurgel na década de 70. Os miseráveis daquelas montadoras daquela época fecharam um colúrio contra ele. Foi brasileiro que inventou carro elétrico, a bateria. Só que a gente tem um problema, esse país está vendido. Ah, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? A gente precisa retomar ele devagar. O Fernando Henrique Cardoso, só falar essa aqui. O Fernando Henrique Cardoso, ele não vendeu a Vale do Rio Doce. Quando você vai vender uma empresa, tem que fazer cálculo de equity, de perenidade, de quanto que essa empresa tem de reserva. Vou te dar um dado, tá? O Fernando Henrique, ele doou a Vale do Rio Doce por 3 bilhões de dólares. Ela, naquela época, valia 300 bilhões de equity. E hoje, avaliando as reservas, ela vale 3 trilhões de reais. Não faz sentido um cara ter feito aquilo. O mundo olha para o Brasil e pensa que a gente é a república das bananas. E aí o que acontece? A gente vende as nossas commodities a preço de banana. O que acontece? Você quer fazer pergunta? Eu quero só que o senhor seja bem enfático e direto. O senhor é a favor, então, da privatização de todas as empresas? Tá? Não precisa ser todas. Se a gente fizer isso de uma vez só... Mas como é que se divide? O que deve e o que não deve? Qual é o critério? Quem é o Tribunal de Contas da União? É o Executivo que lidera ele? Não. O Tribunal de Contas, ele julga o que o governo, ele avalia o que o governo propôs. Então o senhor, como presidente da República, que empresas o senhor apresentaria para ser privatizada? Toda empresa que cheira mofo, toda empresa que tem cartel, toda empresa que tem monopólio, todo tipo de negócio que tem ferrado a nação brasileira, todos. Mas, por exemplo, quais empresas? Por exemplo, pode listar todas. O Banco do Brasil, por exemplo, a gente tem 2 pernas de banco. Os Estados Unidos têm 10 mil bancos. O Brasil tem 150 bancos registrados. Inclusive, eu tenho licença e vou, depois da eleição, eu vou dar andamento disso, eu não vou mexer com isso agora. Eu tenho um banco digital, né, que foi liberada a licença para dar entrada. Porque eu pensei, por que eu tenho que ficar usando o banco dos outros? Então é o seguinte, quando a gente fala que vai vender a Petrobras, enquanto o governo federal, nós vamos criar empresas de startup, que são novos negócios. Imagina, nunca ninguém conseguiu fazer isso no Brasil. Alavancar dinheiro com ideia de gente. Eu sou investidor de startup, faço parte do maior grupo de investimento de startup do Brasil, chamado Bossa Nova. E eu vou te falar uma coisa. Tem gente que coloca R$1 milhão numa startup, vê um fundo americano para comprar, a gente vende a mesma startup por 300 milhões. Imagina a gente alavancar a caixa do governo federal desse jeito. Por que ao invés de a gente ficar com a Petrobras na mão, por que a gente não faz uma indústria de carro? Por que nós não criamos estatais assim, potencializa, vende elas internamente, recupera o caixa e começa a tampar o buraco da Previdência Social? Mas isso não é o papel da iniciativa privada? É dela e nosso. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ser um governo disruptivo. Se eu fosse... eu vi que uma outra pré-candidata sentou aqui e ela falou uma coisa que é uma completa besteira. E depois eu vou conversar com ela para entender se essa é uma loucura ideológica da cabeça dela, se ela precisar de ajuda, eu ensino para ela. Ela quer expropriar as maiores empresas do mundo e do Brasil e entregar para iniciativas sociais. Iniciativa social não dá conta de gerir grandes empresas. Essa é uma ideologia maluca. Agora, se você virar e falar assim, vamos virar radicalismo, vamos vender tudo. Eu não falei isso. Por que eu te perguntei do Tribunal de Contas? Aquilo que a gente não é eficiente, submete ao Tribunal de Contas, avalia, beleza, então vamos. Agora, a gente também tem que criar novos negócios disruptivos. Candidato, como é que o senhor avalia o Sistema Único de Saúde? O senhor privatizaria também o SUS? Olha, tendo 140 milhões de pessoas que usam o SUS, você perguntar para uma senhora agora, lá do Pernambuco, tem 8 anos que ela está querendo uma cirurgia, e um vereador da cidade passa pessoas com uma cartinha de recomendação por causa de época eleitoral. A gente não tem um sistema, a gente é roubado. Pelo menos 50% do dinheiro da saúde é desviado. Aí eu te pergunto,
A população está satisfeita com isso? Mas o SUS foi fundamental durante a pandemia. Não fosse o SUS... Não, ninguém está falando mal do SUS, nós estamos falando mal da gestão do SUS. Sim, mas o que eu te perguntei é se o senhor privatizaria o SUS. Então, eu estou acabando de fazer perguntas, e essas perguntas têm que ser respondidas para quem é dono do SUS. Que é o Estado brasileiro. Não é o Estado, é o povo. O Estado é quem representa o povo. Tem 70 mil políticos na nação que são... Eu vou falar a palavra certa para eles entenderem. Eles acham que são patrões. Eles são escravos do povo. Só que o povo é escravo deles, aí está em guerra. Ninguém decide quem manda. A Constituição Federal garante que todo o poder emana do povo. É mentira. O povo não tem poder nem substantivo nem de verbo. Eles não podem falar eu posso e nem eu tenho poder. Eles não exercem isso. Então, está aqui alguém que tem um coração apaixonado por essa nação e nós vamos provocar e discutir nação. Não é hora de falar para a pesquisa eleitoral quem você vai votar. É hora de descobrir quem que gosta de fato, quem ama essa nação, quem que ama esse povo. Esse é o momento da gente entender o que está acontecendo. Não, vamos votar no fulano. Que voto? Voto é no dia 2 de outubro. Então eu faço uma pergunta para você. Você quer fazer para mim? Vamos privatizar? Não, vamos fazer o seguinte. Pergunta para alguém que está há 8 anos esperando a cirurgia. E ela vê pessoas passando. A gente precisa, antes de discutir isso, a gente precisa fazer o SUS dar certo. O povo americano, o povo brasileiro tem que saber disso. O povo americano não tem SUS. Lá ninguém tem nada de graça, todo mundo paga. Esse é um direito que vocês conquistaram, como povo, nós como povo conquistamos, mas a gente tem que tirar esses canalhas que usam o sistema e roubam o sistema e quebram o sistema. Então, vou te falar uma solução. Ao invés de falar, vamos privatizar. A primeira solução para o SUS é criar um sistema, criar uma identificação digital para todos os 140 milhões de usuários do Sistema Único de Saúde. Se lá aparecer assim, ó, você daqui a um ano vai ser operado, daqui a um ano você vai ser operado. Sabe que só um pouquinho. Esse sistema existe, né? Ele só não é, às vezes que não tem quem cumpre para ser utilizado. Não tem operador e ninguém tem vontade política para isso acontecer. Só para você ter uma noção. A gente tem uma taxa de ociosidade que isso governo nenhum sabe medir. A gente tem uma taxa de ociosidade nos hospitais privados. Você que está me assistindo, você gostaria de tratar nos mesmos lugares que o Bolsonaro e o Lula? Eles são funcionários públicos, eles vivem de política há mais de 30 anos, e um, quando precisa, vai para o Albert Einstein. O outro, quando precisa, vai para o Sírio-Libanês. Tem como você, que é do povo, ir para lá. Sabe que jeito? Com voucher. Se a gente pegar a taxa de ocupação dos hospitais privados e a gente pega a fila infinita do SUS, que a gente acha que não dá conta de tratar, e começa a direcionar, isso já foi testado no governo de São Paulo, e a gente começa a testar e levar pessoas, por exemplo, a gente pode pegar a madrugada dos hospitais, dos melhores hospitais do país. Você sabia que sai mais barato para o governo federal pagar o voucher do que bancar esse Sistema Único de Saúde? Então, a gente tem que continuar com o nosso sistema, enxugar ele, colocar tecnologia, criar uma identificação digital para todo mundo, porque tem outra tramóia. Tem gente que vai num posto, não tem um sistema que mostra que ele pegou aquele remédio. Ele sai, tem uma máfia de gente que faz isso. Ele vai em 10 postos de saúde e pega 10 remédios e precisa só de um. A gente é roubado de todas as formas, porque não tem dono no país, inclusive, não tem gente que ama isso. Inclusive os planos de saúde, né, candidato? Porque muitas vezes o cara tem plano de saúde, sofre um acidente, é atendido pelo SUS e depois o plano de saúde não ressarce o SUS. Inclusive a dívida dos planos de saúde é enorme em relação ao SUS. Então o SUS é a mãe de todos, né? Pablo, você acha então que a solução, quer dizer, o seu perfil de atuação seria uma gestão empresarial no Estado? Porque o Dória tentou imprimir isso em São Paulo e a candidatura dele à presidência naufragou. Como é que é a sua avaliação? Qual é o seu perfil de gestão? Olha, trazendo toda essa sua experiência empresarial. Não é de empresa, é de gestão. Então tem gestão da própria vida, tem gestão da sua própria casa, tem gestão da família, que é diferente de casa, tem gestão de casamento, tem gestão de filho, tem gestão empresarial, tem gestão pública, tem gestão de tudo. O que a gente tem que ensinar e profissionalizar as pessoas é em gestão. Então não é de empresa. Empresa tem um fim que é dar lucro. O Estado é trazer vida para o povo. Então a gente não faz gestão pública para dar lucro. Você tem uma Petrobras que deu 40 bilhões de lucro e o povo que fala que é dono disso olha para a bomba de combustível e fala, como é que eu vou abastecer? Então, não é levar a gestão empresarial. Você tocou no Dória. O Dória, ele quis fazer uma política pública amparado na vacina. E ele ficou falando disso o tempo inteiro. O povo pegou birra. Foi só isso. Ele é um bom gestor. Eu achei... Ô, João Dória, infelizmente foi noticiado que você desistiu, mas a gente sabe que você foi convidado a desistir para ficar mais elegante. Foi uma pena não poder concorrer com você, porque você é um grande nome.
independente do que você fez, eu fiquei muito triste de você sair do processo eleitoral da forma que você saiu, da forma que o Sérgio Moro também saiu. Mas o seguinte, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um negócio muito simples. Entender o que é governo. O povo tem medo do governo. Governo é uma empresa do povo, o povo é dono e é o principal cliente. Ele paga um funcionário que, no caso, 214 milhões de pessoas são representadas por 70 mil políticos. Só que os 70 mil políticos pisam no povo. O dia que o povo descobrir que eles são dono da empresa chamada Brasil, desse pacto social, da federação e dessa soberania nacional, com os pactos, né, federativos, municipais, a gente vai entender que o povo assumiu o comando. Então, se não tiver uma revolta dentro de você com esses politiqueiros, não tente mudar a política. Troque as pessoas da política. Esses canalhas, eles fazem vocês terem nojo de política por uma coisa. Se a gente é um povo que tem nojo de política, a gente vai ser governado por gente nojenta. Eu estive com quase todos os ex-presidentes do Brasil. Falta o Luiz, eu achei que eu ia encontrar com ele aqui hoje, que o horário dele era 1 hora antes de mim. A Dilma e o Fernando Henrique, ele está se recuperando aí de um acidente. Eu me encontrei com todos eles e eu nunca vou esquecer da fala do Sarney, né, que já está bem de idade. Eu perguntei para eles, o que vocês fizeram de errado, o que vocês fizeram de certo, o que vocês queriam fazer que não deu tempo e o que você dá de conselho para o próximo presidente do Brasil. O Sarney falou o seguinte, falou assim para mim, Marçal, faça as pessoas gostarem novamente de política. Só que a gente está tão doido como nação, só de eu falar o nome do Sarney, alguém fala, o Sarney não presta. Respeita. O que não deu certo, problema, mas aprenda, eles governaram a nação. A gente tem que saber o que deu certo, o que deu errado. E eu estou na política justamente para isso. Trazer gente nova, sangue novo, trazer perspectiva nova. Não é para peitar a política, porque senão você faz igual o Arthur Duval. Alguém que fica enchendo o saco da política, apertando a mola, igual o Fernando Collor fez, igual o Dilma fez, igual todo mundo que quer ser antissistema e não produz, nada quer fazer. Quer enfiar a mão na mola, o sistema te joga para fora. Candidato, infelizmente o nosso tempo se esgotou. O senhor tem 2 minutos para fazer suas considerações finais. Por que o senhor acha que merece ser presidente do Brasil? Eu, Pablo Marçal, não mereço ser presidente do Brasil. Eu falo isso de verdade, eu não dormi nem um dia querendo, nem sonhando e nem pedi isso para Deus. Pelo contrário, eu faço uma oração sincera e abro ela aqui para vocês, para todo o povo brasileiro, aqui no jornal mais importante do Brasil, Correio Brasiliense. Posso falar para vocês o seguinte, que se levante alguém mais apaixonado que eu por esse país, que eu faço um compromisso público. Eu vou votar nesse presidente. Que seja homem, que seja mulher. Se alguém for mais apaixonado por essa nação do que o que está falando agora com você, eu posso estar concorrendo, posso estar em qualquer posição na pesquisa, eu voto nessa pessoa. Não é tempo de você ficar investindo em quem travou o país. A gente não foi condenado. E eu faço um apelo para você, só para você usar a sua imaginação. O Brasil, a nação brasileira é uma garota jovem. E ela é sua filha. E você tem a oportunidade de entregar a mão dela para casar com uma pessoa. A pessoa que está cotada para você entregar a mão da sua filha é um cachaceiro, o maior ladrão da história da humanidade. Não vou falar nenhum nome, você já sabe. É alguém que não ama essa nação, já roubou os bens da sua filha e quer roubar de novo, inclusive vai roubar os seus agora, dos parentes tudo, para sustentar a ideologia maluca. Esse é o número 1. O número 2 é um adolescente desequilibrado, que não mede as coisas que fala, sai desbaratinado da maior loucura da vida, é mão pesada e não vai honrar sua filha. Você tem que saber disso. Agora eu vou te falar, tem uma terceira pessoa, e você vai achar ela. É alguém que é apaixonado por ela, que está se ferrando, está baixando o nível de vida para ir atrás de confusão para salvar essa menina. Você pode muito bem escolher, não fica caindo em conversa de pesquisa. Não estou falando que a pesquisa está errada, a pesquisa é uma tendência de quem está desanimado. Ao invés de você acreditar em pesquisa, acredita no futuro do país e não tem nenhum pré-candidato falando disso. Eu sou o Pablo Marçal e eu me sinto angustiado de não poder ter falado nada aqui, mas eu agradeço o pequeno espaço. Deus abençoe o Brasil. Marçal, pré-candidato do PROS à presidência da República, muito obrigado pela sua presença aqui na Sabatina do Correio Brasiliense. Espero que você possa participar da próxima.